Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Respondendo Caixinhas de Perguntas, e essa é uma edição especial Maratona do Rio de Janeiro. Corri a Maratona do Rio, você deve ter acompanhado aí a saga da busca pela maratona sub 2:40. Depois da prova, eu abri uma caixinha de perguntas, choveu de perguntas bacanas e resolvi juntar essas perguntas que fizeram somente em relação à Maratona do Rio para este episódio. 5 perguntinhas então para vocês sobre a experiência na Maratona do Rio 2025. Vamos lá. Primeira pergunta: como você dividiu a sua estratégia e até que momento estava dentro do programado? Muito boa essa pergunta, porque você sabe, né? A Maratona do Rio infelizmente não saiu o sub 2:40. Foi um sofrido 2 horas e 50, 10 minutos aí acima do esperado, mas eu estava dentro da minha estratégia, estava dentro do programado até a meia maratona. O que aconteceu foi o seguinte: a estratégia para a Maratona do Rio ela não precisa ser algo tão diferente de uma prova comum plana, né? Porque a Maratona do Rio ela é de fato bem plana, tem somente 60 metros ali de elevação, pouquíssimas subidas, nenhuma subida íngreme, então o ritmo estável, né, do começo ao fim dentro do que você está buscando seria a melhor ideia. E assim foi como eu criei essa estratégia de passar a meia maratona para 1 hora e 20 e tentar fazer um split negativo, né, na segunda metade para 1 hora 19, 1 hora 18, o que desse para fazer. Em 2023, quando eu corri a Maratona do Rio, acabou saindo desta forma. Eu consegui acelerar a segunda metade, né? Eu fiz 2 horas e 46 lá em 2023. Então eu já conhecia o percurso, né? Apesar de ter tido uma mudança ali no trecho do Museu do Amanhã, que foi bem no início da prova, o restante eu já tinha uma boa ideia de como era. Então não há tanto assim o que planejar em termos de ritmo na maratona. Claro que você deve fazer um bom aquecimento, né? Para já sair no ritmo pretendido. Eu também larguei lá na frente, o que já ajuda bastante, então dava para começar já no pace programado. E até o quilômetro 21 estava dentro do pace, até que eu realmente senti demais a musculatura e não consegui sustentar. Infelizmente, né, era o risco que eu estava correndo, mas faz parte do jogo. Não senti nenhum tipo de cãibra, né? Algumas pessoas perguntaram, pô, mas você teve cãibra? Não, não foi cãibra. Eu estava bem hidratado, eu estava bem nutrido, eu tinha bastante energia. Foi algum, vamos colocar assim, erro de percurso, que no dia da prova eu não estava 100% descansado ou até mesmo preparado para aquele esforço, né? Ainda assim, saindo para uma prova a 2 horas e 50, significa que o treinamento ele foi bem feito, né? Só talvez não fosse o momento ainda de arriscar a correr em 3:45 por quilômetro. Mas isso, né, já estou vendo com o meu treinador sobre o que nós faremos agora em Berlim para que eu consiga chegar lá com as pernas um pouco não, né? Com as pernas recuperadas para daí sim encaixar essa estratégia novamente e fazer dar certo esse sub 2:40. Beleza? Vamos lá. Segunda pergunta. A parte inicial da maratona com muitas mudanças de direções pode ter interferido? Realmente o início da prova da Maratona do Rio, ela acontece mais no centro, né? E ali, até por essa mudança que teve no trecho do Museu do Amanhã, eles tiveram que colocar 1 quilômetro a mais ali próximo ao aeroporto Santos Dumont. E para corrigir, né, essa rota do percurso, eles acabaram fazendo um zigue-zague em que a todo momento havia um cotovelo, uma curva dessas que você tem que desacelerar um pouco e depois retomar. Eu não vou dizer assim exatamente que isso foi a causa, né? Não, não é isso. Mas realmente um percurso que tem menos curvas, menos cotovelos, ajuda mais porque, primeiro, você não tem essa quebra de ritmo, né? E a quebra de ritmo eu não digo só do tipo, você perde alguns segundos fazendo a curva. O ritmo estável, né? Você acaba economizando mais energia também. Então essas quebras, elas acabam gastando mais energia para você ficar ali indo e voltando na velocidade que você precisa. Então não acredito que tenha sido o que tenha interferido, mas acaba prejudicando um pouco, e realmente esse trecho do começo da prova ele foi muito chato de fazer. Tava tudo escuro ainda, né? Não era uma parte bonita da prova, e
como o clima também já se esperava, né, que ele estivesse mais abafado, mais úmido, no centro ali, como não tem muita corrente de ar, foi bem chato de correr ali aquele início até o quilômetro 10, 11 ali mais ou menos. Vamos lá para a terceira pergunta. O que foi mais difícil na Maratona do Rio? Se você acompanhou ali meus stories ou até mesmo o último episódio da série, vocês viram que eu tive um problema no chip, né? Primeiro que eu tinha colocado para largar lá na frente, né? Eu comprei a largada avançada. Isso eu assumo a culpa de não ter verificado na hora do pagamento se estava mesmo o valor a mais. Nós fizemos uma compra com várias inscrições e naquele bolo eu achava que o valor a mais era da largada avançada, mas no fim era só da taxa de inscrição e acabou não saindo a largada avançada na inscrição. Porém, quando você preenche ali em que ritmo você quer correr, eu coloquei entre 2 a 3 horas, porque eles colocam, né, a faixa de tempo de hora em hora. E acabou que saiu de 3 a 4 horas e no último pelotão ainda dessa faixa. Então eu estava lá no pelotão F, né, a princípio. Mas consegui a largada avançada de última hora e isso acabou assim minando um pouco meu psicológico desde quando eu fui retirar o kit já na quarta-feira até eu ter a certeza que eu ia largar na frente, que aconteceu na sexta-feira à noite. Eu ainda estava balançado se eu iria correr para tempo, se eu iria correr só para completar, até mesmo que cheguei a cogitar se eu iria correr ou não. Claro que estando lá, né, tendo feito a preparação e tudo mais, eu optei por correr. Eu só não sabia se eu ia correr para tempo ou só para completar. Então essa foi uma grande dificuldade ali que acabou assim prejudicando um pouco mesmo a minha concentração. Claro que depois eu retomei, né, alinhei a minha cabeça, meus pensamentos e fiz, obviamente, entreguei tudo, né, busquei o sub 12:40, mas eu acho que a parte mais difícil foi resolver esse problema para eu largar lá na frente. A prova em si, para quem larga nos pelotões de frente, não tem tanta dificuldade, tá? O clima também não estava tão ruim assim como até a previsão mostrava, né, de 19, 20 graus, alta umidade, né? Tava todo mundo meio preocupado, até depois da meia maratona que fez um sol escaldante ali logo cedo, né? Às 8 da manhã já estava muito sol na meia maratona. Eu achei que na maratona pudesse acontecer a mesma coisa. No período em que eu estive correndo, que foi das 5h15 até às 8 e pouquinho ali, não achei assim o clima tão ruim, tá? Claro que tem coisas que a gente não percebe na hora, né? Mas o corpo acaba se desgastando, como é o caso da umidade. Mas eu não acredito que isso tenha sido a maior dificuldade da maratona. Certo? Esse ano tava assim bem melhor do que o ano passado, por exemplo, e estava até parelho com o que eu fiz em 2023 e acabou saindo um RP. Vamos lá, quarta pergunta, ó. Essa aqui é legal porque ele diz por que para bater o tempo escolher o Rio, que é uma prova mais quente, do que Porto Alegre. Claro que Porto Alegre, né, ela é uma prova fria, né, todo ano é meio que garantido isso, e que seria um clima mais propício para bater tempo, né? Já corri Porto Alegre também em 2022, fui para lá, fiz meu RP também da época, 2 horas e 49, uma prova super plana, bastante gente forte corre lá, então é mais fácil de você se encaixar em pelotões. Porém, a ideia de correr 2h40 eu tive para fazer isso em Berlim. O início assim do projeto seria correr 2h40 em Berlim. Então o Rio seria quase que uma prova intermediária, né, entre o objetivo final, né? Afinal, já fazia 10 meses que eu não corria uma prova, né? A última tinha sido em agosto do ano passado. Então, o Rio de Janeiro, a princípio, seria para, se talvez fazer um RP, né, abaixo de 2 horas e 44, que é o meu RP hoje, algo nesse sentido, né? Só que, como o ciclo era grande, né? Poxa, eu pensei nisso no final do ano passado. Então, o ciclo era grande já. Eu acabei optando por fazer uma tentativa de correr 2 horas e 40 já no Rio e sentir como o meu corpo responderia, né? Agora, né, que já passou e realmente, poxa, infelizmente não deu certo, eu ganhei mais casca, né? Eu senti como é correr no ritmo de sub 2:40, isso para mim é super positivo. Então eu acho que ter arriscado fazer um RP, né, tirando 5 minutos, que é algo que
seria bem mais complicado do que se eu, sei lá, fosse correr para 12:43, 12:44. Eu acredito que tenha sido mais vantajoso. Mas o Rio veio depois, né, que eu já tinha optado por fazer 2 horas e 40 em Berlim. Então, o Rio de Janeiro era uma prova que eu sabia que podia estar quente e tal, mas a ideia inicial não era bater tempo lá. Então, já estava inscrito. E aí, depois que surgiu essa ideia de, poxa, vamos ver se rola, né? Já fiz um RP no Rio, pode ser que dê novamente. Então, acabou ficando. Mas se lá atrás, quando eu tivesse decidido fazer 2 horas e 40, subir 2:40, eu não tivesse inscrito ainda, provavelmente eu teria escolhido uma prova um pouco mais fria. Beleza? E vamos para a última pergunta. O que mais te marcou nessa maratona? Eu deixei essa pergunta por último porque ela exigiu um pouco de reflexão, né? O que mais me marcou nessa maratona? E eu realmente, assim, não esperava a dificuldade que foi depois que eu passei a meia. Eu fiquei sozinho, alguns pelotões que chegavam até mim, porque eles tinham largado depois, eu tentava me encaixar ali, mas não conseguia ficar por muito tempo com eles. Eles estavam mais rápidos e parece que é meio assim, é meio frustrante, né? Quando você tá num ritmo que você sabe que você consegue entregar, mas naquele dia sua perna não tá respondendo. E eu poderia, assim, em vários momentos eu pensei em largar a prova. De verdade, assim, eu falei, cara, tá doendo bastante, não tá compensando. A desistência ali passou muitas vezes na minha cabeça. E mesmo nas provas que eu quebrei, né, eu não tive a mesma resiliência que eu tive nessa do Rio. Eu fiquei, assim, muito orgulhoso, muito feliz do que eu fiz diante dessa adversidade. Diante de um momento, assim, que eu sabia que faltava muito para terminar e que eu simplesmente poderia baixar para um ritmo confortável e só completar, né? Mas eu optei por entregar o meu máximo, o tempo todo entregando o máximo. O ritmo subia cada vez mais, mas ainda assim eu estava dentro, assim, entregando o meu limite. E isso marcou muito para mim como algo que vai ficar, assim, como uma lição mesmo de vida, de resiliência, de força mental, de tudo que eu já vivi, assim, na corrida. Eu acho que isso foi colocado à prova naquele momento, né? Dos treinos mais extenuantes, das dificuldades que eu já passei e tudo que eu me concentrei para não deixar, assim, a paçoca desandar de vez, sabe? Então o ritmo foi subindo de 3:50, 3:55 para 4, depois 4:05, depois 4:10. Fiquei bastante ali nesse ritmo, 4:10, mais pro finalzinho 4:15, 4:20. E não foi aquela quebra, tipo, correr para 5, andei, não. Eu fui sustentando. E cada vez doendo mais. E isso foi muito marcante, assim, ter finalizado essa prova, sabe? Ter sustentado bem o ritmo ali até o final e que o resultado, né, dentro do que eu buscava, pode ser considerado ruim? Pode, né, 10 minutos acima, mas ainda assim foi um baita resultado. 2 horas e 50 na maratona, um dia já foi o meu maior sonho, né? Então eu tenho que levar muito disso em consideração. Então isso me marcou demais. Tenho certeza que eu vou chegar muito mais forte para a maratona de Berlim e para as outras maratonas que eu vou fazer daqui em diante. Essa do Rio vai deixar essa marca. E por mais que eu não tenha atingido esse objetivo, é uma marca super positiva porque eu vou levar isso não só para a corrida, mas para a vida e ter vivido, né? Isso foi algo, assim, extraordinário. Certo, gente? Acho que é isso. Em relação, assim, vamos passar um contexto geral aqui agora, né? Em relação à Maratona do Rio, o que eu avalio da prova é que eu acho que todo mundo deveria fazer um dia, independente da distância, porque é uma festa, assim, da corrida, né? É quase que um festival, né? De corrida, enfim. Muito bonito o Rio de Janeiro, a galera abraça, tem bastante gente. Mas, né, minhas ressalvas aqui são que a organização ainda precisa melhorar bastante, né? Em 2023 já houve problemas, né? Em 2024 eu não estive lá, mas esse ano novamente problemas,
com falta de medalhas no primeiro dia, que eu já achei absurdo e, né, infelizmente colocaram culpa até mesmo nos pipocas, mas enfim, se tem pipoca na rua é porque deixaram entrar em algum momento, né? Então a responsabilidade é sempre da organização, do controle, da distribuição e tal. E faltou não só medalha, né? Em algumas outras ocasiões eu ouvi que faltou água, etc. Kit da prova achei muito pobre, né? Por uma prova que custou R$280, você recebeu uma camiseta, né? E o chip me parece muito pobre. Se isso tivesse sido compensado na experiência, né? Claro que seria, né, o mais esperado, assim, a gente compra a prova pela experiência, né? Não pelo kit. Claro que o kit faz parte da experiência também, mas eu acho que o principal é a segurança, é o staff, os pontos de hidratação estarem bem abastecidos e tudo mais. Mas infelizmente não foi assim o que a gente viu e ouviu, né? Então acho que precisa ter um pouco mais de cuidado, um pouco mais de carinho com os corredores na Maratona do Rio. Um dia disseram, será que a Maratona do Rio se torna uma Major? Cara, para se tornar uma Major falta bastante ainda. Público tem. Público para ser uma Major eu acredito que tenha, mas falta essa parte da organização. Que, né, pelos comentários que eu tenho ouvido depois da prova, né, a organização já sabe que tem pontos a melhorar, né, já falaram até em relação ao kit, e que me parece que em 2026, ano que vem, a prova vai ter sorteio, porque o problema, né, já começou no ato da inscrição, então agora parece que vai ter sorteio, e os sorteados vão poder se inscrever tranquilamente. Além disso, vai ter índice, né? Então, para os corredores mais rápidos, você pode se inscrever por índice também, né? Tudo isso é o que estão dizendo que vai rolar para o ano que vem. Além disso, acho que das ativações lá, poderia ser uma expo um pouco maior, no sentido de ter mais lojistas, né? E isso eu falo por ser um lojista, né? Não havia como, por exemplo, eu entrar na expo da Maratona do Rio com a Runner Shop, né? Era só patrocinadores que puderam expor seus produtos, além da marca principal, né, que patrocina a prova, diferente da SP City, né, que além dos patrocinadores e tudo mais, tem ali a Expo, que inclusive nós estaremos, né, com a Runner Shop esse ano, assim como nós estivemos nos últimos anos, para poder expor produtos de outras marcas, mais variedades, etc. Eu acho que a Expo ela engrandece cada vez mais quando você tem mais opções, né? E nas Majors é assim também, né? Nas Majors, poxa, você tem muita ativação e tudo mais, de marcas diferentes, não só aquela da patrocinadora oficial. E é isso, cara. Eu acho que tem bastante coisa para melhorar na Maratona do Rio. É uma prova interessante, né? Tem crescido cada vez mais, mas essas são as minhas ressalvas. E ano que vem, por exemplo, eu com certeza não farei a Maratona do Rio, porque não é uma prova assim que eu vou com 100% de segurança para fazer, né? Quem sabe numa próxima oportunidade, num outro ano aí, eu volte, mas por enquanto não está nos meus planos mais correr essa maratona. Beleza, gente? Espero que tenha esclarecido. Se você ficou com alguma dúvida ainda, quiser bater um papo sobre a prova, deixa aqui nos comentários que eu respondo vocês. E esse foi mais um Respondendo Caixinhas de Perguntas. Espero que você tenha gostado. Vou deixar 2 vídeos passando aqui para você continuar no nosso canal. Veja aquele que você quer assistir, né? Que tem mais a ver com você. E a gente se vê no próximo. Valeu, um forte abraço. Até mais.